Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados, sejam bem-vindos a este discipulado. Ele trata a respeito da unidade da igreja, que faz parte da lição número 5. Esta é a quarta ministração. O texto, ele se encontra em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 16, e agora vou fazer a leitura. Então, diz o texto assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, agora nós vamos fazer algumas reflexões, lendo verso por verso, procurando esclarecer. Então, nosso primeiro verso: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Provavelmente, neste tempo, ele estava preso, mas aqui ele não estava se referindo à prisão terrena, mas sim à ligação que ele tinha com Cristo. Ele estava tão ligado a Cristo que ele se sentia preso no Senhor. Não que o Senhor lhe tirasse a liberdade, não é isso. Apenas que ele estava totalmente ligado, assim como a vara fica ligada na videira. E ele diz, olha, façam com que honrem o chamado que Deus vos fez. Ou seja, vocês devem andar de uma forma santa, ou seja, uma forma de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, para que não traga escândalo, vergonha, desonra, né? Então, afastar-se de tudo aquilo que desonra o nosso Deus. Grande salvação chegou a nós. Este chamado é algo preciosíssimo. Então, não vamos tratar algo tão rico de forma desprezível, assim como fez Esaú. Não vamos fazer igual. Vamos honrar o Senhor. Verso 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Segundo verso, ele menciona alguns frutos do Espírito Santo,
que cada um de nós deve ter se estamos andando em obediência à palavra de Deus, se temos realmente uma ligação com o Senhor. Certamente o Espírito Santo está em nós, e dando-nos liberdade ao Espírito Santo, certamente estes frutos estão em nós. Então, vamos ver os mencionados aqui, quais são. Então, ele menciona humildade. O que é humildade? A humildade, neste caso aqui, é a pessoa não se estimar a si mesmo, ou seja, não se valorizar a ponto de fazer com que o Evangelho sofra consequências ruins por causa do comportamento inadequado de um irmão ou de uma irmã. Então, a humildade, ela é fruto do Espírito Santo, porque este sentimento estava em Cristo. Cristo desceu, né, Deus, desceu se tornando homem, e na condição de um homem, ele viveu abaixo daquilo que lhe era de direito. Ou seja, ele não se estimou a si mesmo, ele tinha em mente o ministério dele. Qual era o ministério dele? Igual ao nosso: agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Então, humildade, mansidão. A mansidão, outro fruto do Espírito Santo, que é aquela capacidade que o Espírito Santo nos dá de suportar as adversidades, né? as afrontas. Então, a mansidão é aquele estado de espírito que faz com que nós não reagíssemos de uma forma carnal, como fala a palavra de Deus. Então, esta é a mansidão. A longanimidade, também outro fruto do Espírito Santo, é que ele é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos manter animados constantemente, porque cremos que o Senhor nos socorrerá para nos ajudar, para nos abençoar nas nossas dificuldades. Isto, certamente, o Espírito Santo faz. Uma coisa que a gente precisa deixar, né? Não que vocês não saibam, mas que eu gostaria de deixar registrado, é que o Espírito Santo não vai deixar de fazer o que veio fazer. Só isso não acontecerá se nós resistirmos ao Espírito Santo. Então, longanimidade. E o seguinte é: suportando-vos uns aos outros. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 19, eu vou ler para vocês, tem uma explicação do que é suportar. Então, diz aqui, 2 Coríntios 11, 19, porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ou seja, se eu me considero uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada já no Evangelho, já alcancei uma maturidade, então significa que eu me sinto mais maduro. Então, se assim é, então eu devo suportar a insensatez de meus irmãos. Vamos aguardar como o Senhor Jesus nos ensina a ter misericórdia até que a outra pessoa, até que o outro irmão, alcance a condição. Isto nos lembrando sempre de quem nós éramos e quem nós somos, né? Nós éramos maus, fazíamos coisas que não devíamos, muitas. E se hoje o Senhor, através do seu Santo Espírito, trabalhou nas nossas vidas, nós alcançamos, então, esta maturidade, vamos nos lembrar disso, né? Diante dessas situações. Ainda sobre a questão da humildade, eu gostaria ainda de acrescentar
alguma coisa, tipo, trazer à mente que capacitações que o Senhor nos dá, como para ser apóstolo, para ser evangelista, para ser pastor, para ser profeta, são coisas que vieram do Senhor. Deus nos deu. Então, não há motivo para orgulho algum. Então, a mansidão é uma das coisas que nos faz lembrar de que as capacitações que nós temos espirituais, elas vieram do Espírito Santo. Não são algo que veio de nós. Esse poder, essa graça, não veio de nós. Nós vamos ver isso aqui na frente. Então, por que ser arrogante? Mansos é o que ela nos diz. Então, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a nossa obra, o nosso chamado, Jesus nos chamou, né? Colocou o Espírito Santo, gerando estas capacitações, frutos, a fim de que nós amássemos uns aos outros, trabalhando sempre na construção do bom relacionamento. Né? Pelo amor, a palavra de Deus diz que aquele que ama, ou o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, é disto que nós estamos falando. Né? Este amor faz com que a gente, como foi dito, suporte, ajude e trabalhe unido. Então, o assunto desta ministração é a unidade do corpo de Cristo. Então, se faz necessário para obedecer esta palavra, estes frutos. Sem eles não dá. Né? E outras capacitações que o Senhor vai nos dando, e vai falando aqui para frente. Então, a unidade do corpo, ela tem um propósito de crescimento, de dar fruto, e nós vamos tratar disso. Então, aqui, no capítulo 4, verso 4, diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, um só corpo. Nós somos muitos, mas somos o corpo de Cristo. Temos funções diferentes, mas estamos fazendo parte de um corpo apenas. E louvado seja Deus que é assim. Se o meu corpo cresce, um membro desse corpo também cresce. Então, nós éramos meninos. E, por exemplo, o osso da perna era pequeno. Mas a gente foi crescendo e ele também cresceu. E é mais ou menos isto que nós vamos ver aqui. Então, ele diz que nós somos um só corpo. Quer dizer, querendo ou não, por mais que alguns possam não entender, a verdade é que nós pertencemos a um só corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. Depois ele diz, como também foste chamados em uma só esperança. A nossa esperança é um dia entrar no céu. É chegar o dia em que nos reuniremos ao Senhor Jesus. Né? E esta esperança é de todo crente. É uma só. Quando terminar aqui a nossa jornada nessa terra, a esperança qual é? É ir para o céu. Todos nós temos a mesma esperança. Então, você vai vendo que tudo é um só corpo, uma só esperança, né? Diz da vossa vocação, ou seja, do chamado. Depois, um só Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Temos um Senhor apenas. O outro que existe é o do mundo, é o diabo.
Mas o nosso Senhor é Jesus. Então, é um só, não são dois. Então, não temos que obedecer ordens de um e do outro. Nós temos que obedecer apenas a um. E este um está resumido no Evangelho. Um só Senhor, uma só fé na palavra que nos foi entregue pelo Senhor Jesus. A fé firme, segurança de que esta palavra é eterna e que o que está nela, o que ela nos promete, certamente se cumprirá. Então, esta fé, esta segurança, tudo é abalável, mas a palavra do Senhor não é. Então, nós temos a firmeza. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Nós devemos nos preocupar com as nossas vidas. Porque o que ele promete, ele cumpre. Uma só fé, um só batismo, ou seja, o batismo que Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só. Um só Deus, Deus o Pai. Temos um Deus apenas. Louvado seja o Senhor. Então, se nós temos um só Deus e temos um só Pai, nós ouvimos uma só instrução. Então, não há como ter divisão. Existem divisões? Existem. Mas não deveriam existir. Nós vamos entender para frente por quê. Então, um só Deus e Pai de todos. Então, Deus é o Pai de todos os cristãos. Não é de todas as pessoas, né, que vivem. Só sobre aqueles que se tornaram filhos, que receberam a Jesus como Senhor. Logo, os outros não são filhos, são criaturas dele, mas filhos não. Então, um só Pai de todos, o qual é sobre todos. Ou seja, ele reina sobre todos os cristãos. Também ele protege, como está escrito aqui, e por todos, ou seja, ele protege a todos, o qual e que está em todos, pelo Espírito Santo. Ele está em nós. Aí, no verso 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, todo cristão recebeu graça da parte de Deus. Ou seja, recebeu capacitação. E essa capacitação foi dada por Jesus. É uma capacitação para nos fazer alcançar a salvação. Ou seja, a salvação nós já recebemos o direito, mas vamos assim crescer e, como diz a palavra, perseverar até o fim. Então, o Espírito Santo ele trabalha para isso, para que a gente persevere até o fim. Mas o que ele está dizendo aqui é em relação a dons, capacitações. Elas não são iguais. Ou seja, vamos lá, graça é para todos. Dons, todos receberam. Mas nem todos receberam todos os dons. E aqui é o que ele especifica, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quem mede e quem dá o dom, né, a cada um é Cristo, segundo o que ele entende. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente produza frutos. E o objetivo é que todos, trabalhando em funções diferentes, façam o corpo crescer. Também vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, estas capacitações são diferentes. Verso 9 diz, ora, isto é, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Ou seja, Cristo subiu ao céu. Por que ele subiu ao céu? Porque ele estava na terra, né? Ele tinha estado no céu. Desceu, se fez homem. Na condição de homem, ele viveu, pregou o evangelho, nos deu todas as notícias das boas novas, venceu o maligno na cruz de Calvário, né? Tomou posse do cativeiro e subiu ao céu. Quando, para que a gente entenda isso, quando um general, ou quando um líder ganha, conquista uma outra nação, muitas riquezas são conquistadas. Então, este líder, ele distribui essas riquezas para que o seu reino, né, prospere, segundo os ensinos dele. Ou seja, uma nação ganha outra nação. Então, ela estabelece a forma como aquela outra nação vai viver debaixo do domínio daqueles que a conquistaram. Então, Jesus conquistou o cativeiro, que foi o pecado. Eu entendo que o cativeiro é o pecado. O pecado é que faz com que as pessoas sejam presas. Então, Jesus, ele foi, conquistou o inimigo, venceu o inimigo na cruz do Calvário, expôs ele à vergonha e tomou o cativeiro e subiu e deu dons aos homens, deu capacitações para que estes homens trabalhassem no crescimento do seu reino, que é a igreja. Então, no verso 10, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, Cristo padeceu tudo o que padeceu, mas ele tinha em mente, né, aquilo que o Pai lhe tinha prometido, que era ficar à sua direita, governar sobre tudo e todos, tomar posse do reino. E assim ele subiu. E aí ele preencheu tudo o que precisava para que o reino de Deus prosperasse em todos os sentidos. Olha aí, o Jesus, ele cuida de tudo, não apenas do seu reino aqui na terra, mas de tudo que vive, se move, e até o que não se move, tudo está debaixo da autoridade dele. Muito bem. E ele mesmo, diz a palavra, quem? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, ele capacitou pessoas, né, para que elas exercessem um trabalho de edificação. De quem? Do corpo de Cristo. Quem é esse corpo? Os membros, nós. Então, eu recebo Jesus, você recebe Jesus, mas você já não está pronto. Você recebe capacitações, mas você ainda não está pronto. Então, é necessário que haja outros com capacitações diferentes para te preparar para realizar esta obra. E aí que ele, então, ele chama um para ser apóstolo, chama outro para ser evangelista, chama outro para ser profeta, chama outro para ser pastor e doutor, que é aquele que ensina a palavra de Deus, né? Então, dons diferentes, mas o propósito é crescimento do reino, o propósito é preparar a igreja para crescer, né? O reino de Deus se estabelecer de forma firme e crescente. O reino de Deus não é uma coisa parada, é forte, firme e crescente. Então, estes são levantados, estes líderes, estes homens ou mulheres com estas capacitações. Então, aí ele vai explicar por que ele capacitou
estes para exercerem o ministério, né, do apostolado, da profecia, do evangelismo, etc. Diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estes trabalham preparando o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo, preparado, produza muitos frutos, sem levar ninguém a passar vergonha, né? Então, aqui, no verso 13, ele fala de, vamos dizer assim, o objetivo desse preparo. Até onde nós devemos crescer. Então, verso 13, até que todos cheguemos à unidade. Novamente, ele volta a falar de unidade. A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, chegamos à unidade da fé. Então, unidade novamente. Nós temos um só cabeça, que é Cristo, um só Senhor. E essa palavra veio da boca do Pai, que o Filho nos transmitiu. Então, para que cheguemos à mesma fé, é necessário que nós entremos na obediência a esta palavra. Na igreja primitiva, diz lá que os crentes daquela época, eles perseveravam unanimemente na doutrina e nas orações e no partir do pão. Ou seja, eles estavam todos os dias em contato uns com os outros, na doutrina. Ou seja, todos tinham o conhecimento elevado pelos apóstolos, ou seja, a doutrina, ou as instruções, ou o evangelho, como vocês quiserem. Então, o fato é que este conhecimento faz com que tenhamos a mesma fé. Então, se não tivermos conhecimento da palavra, se o Espírito Santo não tiver a liberdade de revelar essa palavra, ou se a pessoa não tem interesse em conhecer a palavra de Deus, então não vai chegar à unidade da fé. Por quê? Porque ele vai ter o seu próprio pensamento. E, na verdade, o trabalhar do Espírito Santo é para que nós tenhamos a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, não o que eu acho, não o que eu penso, mas o que Cristo determina, porque ele é o cabeça, né? Então, a fé, a unidade da fé acontece quando temos o mesmo entendimento. Mas este trabalho, que estes homens levantados aqui para esta obra, é justamente nos levar a este conhecimento, para que chegue essa unidade da fé, né? E ao conhecimento do Filho de Deus, então, o conhecimento do Filho de Deus, nós também vamos tê-lo pela palavra, pelo conhecimento, naturalmente também pelas experiências de vida. Mas o que vai nortear sempre a nossa vida será sempre a palavra inspirada pelo Espírito Santo, né? Há varão perfeito, perfeito no sentido de maduro, né? A gente nunca vai ser, nunca vamos ser perfeitos. Nós vamos ser experimentados, vamos ter experiências, vamos procurar levar uma vida santa, mas perfeito, a palavra diz que nós somos. Então, o Espírito Santo trabalha para melhorar, para que a gente diminua essa maldade. Mas, infelizmente, não somos perfeitos. Mas chegar aqui na maturidade, no conhecimento do Filho de Deus, no propósito que o Senhor quer com a nossa vida, pois ele pagou alto preço, ele tem esse direito. À medida da estatura completa de Cristo, ou seja, ao conhecimento completo, a medida da estatura significa maturidade completa, né? Ter um entendimento amplo
de quem é o Senhor Jesus e também de nós sermos a imagem do Filho de Deus aqui na Terra. Esta é a vontade de Deus, esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, que haja uma transformação tal que nos leve a ser pessoas que transmitem uma imagem de Cristo. Esse é o objetivo destes líderes trabalharem a fim de que a igreja alcance isso. Verso 14 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens com astúcia, enganam fraudulosamente, ou seja, o preparo, o trabalho destes homens é fazer com que a igreja deixe de ser criança e se torne adulta. É praticamente o que disse anteriormente com relação a Cristo. Menino, agora ele quer uma coisa, daqui a um pouco ele quer outra. É inconstante, mas uma pessoa adulta, ela tem objetivos e firmeza naquilo que ela quer. Então, é justamente isso. Eu não posso ouvir uma conversa e começar a correr no sentido daquela conversa, não posso. Então, aqui, a maturidade é quando eu tenho a capacidade de decidir espiritualmente. Quando Deus me deu inteligência espiritual. Quando eu tenho a visão de quem é Cristo. Cristo, no meu coração, já, não que eu visse a imagem terrena dele. Isso não significa nada. A imagem é quem é Cristo, quais são as suas obras, o poder dele, como ele trabalha, como ele acode os necessitados, cura, liberta, salva. Esse trabalhar é que deve estar em nós. E assim, novamente digo, sermos semelhantes, produzir a mesma imagem que Cristo produzia. Isto é maturidade, isto é ser adulto. Não é qualquer conversa que vai nos desviar, porque ele menciona aqui homens fraudulentos. Em outras partes do Evangelho, ele menciona falsos profetas. Então, todas estas coisas nós temos que estar preparados. E o Espírito Santo, tendo liberdade, vai nos alertar. Mas a gente precisa ser maduro. Então, é isto que vemos aqui no verso 14. Não podemos ser enganados. Temos o Espírito Santo para que isso não aconteça, mas é necessário conhecer a palavra, né? E diz antes, em vez de ser enganados, em vez de ser iludidos, em vez de ser levados por qualquer vento de doutrina, qualquer instrução, não. Seguir a verdade. A verdade é a palavra, né? Antes de seguir a verdade, em amor, sempre em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, crescer em tudo significa crescer em boas obras, em santidade, crescer em conhecimento, crescer nas capacitações que o Espírito Santo gera em nós, né? Crescer em mansidão, em domínio próprio, em obras, crescer em todo sentido. E tudo isto, entenda, Cristo subiu, Cristo começou esse reino, Cristo começou essa obra, trouxe uma só palavra. E essa palavra, e todo este, vamos dizer assim, exército, tem uma finalidade, que é produzir fruto em si mesmo. Olha só, verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada uma parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Este corpo, ele cresce em número, ele cresce em amor, ele cresce em todos os sentidos. E como é que se faz esse crescimento? Ele menciona aqui
que esse corpo bem ajustado, então, novamente, traz a necessidade de ajustes. É a mesma coisa que você vai montar um motor, ele precisa estar, as peças precisam se encaixar, ajustar direitinho, não ter folga e tal. Da mesma forma, o corpo de Cristo, ele vai sendo corrigido, ajustado, tira uma falhinha aqui, conserta uma coisa lá, falhou aqui, vamos conversar e tal. Mas o propósito é que todos trabalhem. Então, quando ele fala ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, significa todas as partes. Né? A junta, por exemplo, este braço está ligado a este ombro e tem uma junta. Então, é necessário que essa junta faça a ligação e também o firme. Ou seja, é um trabalho de edificação e de fortalecimento para que estejamos sempre unidos, né? Mas todas as partes precisam trabalhar. Então, ele diz, com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um deve fazer a sua obra com afinco, com amor, né? Porque se um deixa de fazer, o outro sofre. Quer dizer, como é que o meu braço pode estar ligado aqui, mas a ligação não funciona. Então, o braço trava, não consegue crescer, não consegue se movimentar. Então, a justa operação é o trabalho de cada um. Cada um vai operar a sua parte. Ninguém pode deixar de trabalhar. Num corpo humano, tudo trabalha quando ele está são. Quando existe um problema, aí você vem a enfermidade. Então, a enfermidade precisa ser retirada, então alguma coisa vai ser feita. Então, o objetivo, então, é pensando no texto como um todo. Temos um único Deus, um único Pai, um único Jesus, que é o único Senhor, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, tudo um só. E gente capacitada pelo Altíssimo, por Jesus, que distribuiu estas capacitações para que se produza mais fruto, ou seja, para que este corpo ganhe novos membros e assim esse corpo cresça. Esse é o objetivo. E isso está de acordo com a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, diz que é necessário que nós demos muito fruto. Este é o objetivo. Então, para dar muito fruto, não podemos trabalhar em desunião. Reino dividido não prospera. Então, é necessário que nós trabalhemos unidos. É disto que está falando a palavra. Quando há união, fica mais fácil. Produz-se muito mais. Deus seja louvado. Né? Então, aqui tem uma instrução que serve para o Evangelho e para as outras coisas. Serve, por exemplo, uma família. Uma família que não trabalha unida, essa família não prospera. Uma igreja que não está unida não prospera. Então, um dos grandes ataques do maligno é dividir a liderança, que aí racha a igreja. Então, para que haja unidade, é necessário conhecimento de Deus, para que haja temor e para que haja amor deste membro para com o seu Senhor. Amém? Fique com Deus. Espero que você tenha sido abençoado com esta palavra. Eu vou orar agradecendo ao Senhor. Querido Pai, obrigado por esta palavra maravilhosa, porque ela é tua. Ela é maravilhosa simplesmente porque é tua. E eu te agradeço, Senhor, por todos quantos forem ouvir e que esta palavra possa ser guardada em seus corações. Que seus corações, como a terra receber a semente e agasalha a semente, assim também eles possam agasalhar esta palavra, levar isto como um princípio
das suas vidas para serem frutíferos em cada um do seu chamado. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.